Boa noite a todos. O nosso tema hoje é Covid-19 e osteoporose e será apresentado pelos doutores Bernardo Stonick e Luiz Fernando Tique de Vieira. Nós somos da ABOM, que é a Associação Brasileira Ortopédica de Osteometabolismo, que é o Comitê de Doenças Osteometabólicas da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia. Nossos conflitos de interesse. E uma coisa que é importante para o médico nesse momento é ele avaliar bem criteriosamente, bem detidamente, qual é a urgência do tratamento desse paciente com osteoporose e quais seriam os riscos de contágio nessa época em que os pacientes idosos, que invariavelmente são os pacientes com osteoporose, que são os pacientes que seriam os mais sensíveis a esse contágio e, por qualquer ângulo que se veja, o isolamento para esses pacientes é o mais adequado. Para o médico é um momento novo também, porque ele tem a sua rotina de atendimento completamente alterada, e isso pode gerar ansiedade, insegurança, não só no médico, mas isso também muitas vezes é repassado ao paciente. A osteoporose é definida como uma doença óssea que se caracteriza pelo comprometimento da resistência óssea, dessa forma predispondo a um aumento do risco de fratura. E a adesão e conformidade ao tratamento, respeitando a prescrição médica e os prazos estabelecidos para o tratamento, são fundamentais para evitar as fraturas e as suas consequências, especialmente nos pacientes com risco iminente de fratura. Vamos explicar direitinho, vamos caracterizar o que é um paciente com risco iminente de fratura. Invariavelmente é um indivíduo que tem um histórico de fraturas prévias. E fraturas essas que são fraturas por fragilidade, fraturas por traumas pequenos, como queda da própria altura ou menor do que isso, cair de uma cadeira, por exemplo, ou cair da cama. É evidentemente que nós não estamos falando dos traumatismos de grande impacto, como atropelamentos, acidentes, etc, etc. E dentro desse histórico de fraturas prévias, especialmente se essa fratura for uma fratura vertebral ou uma fratura proximal do fêmur, do colo do fêmur, transtrocanteriana, e também outras fraturas, como fratura do punho, fratura do ombro, fratura do tornozelo e fratura da pelve, especialmente em pacientes com mais de 65 anos de idade. Por que essa idade? Porque já se sabe que essas fraturas após os 65 anos de idade, elas são fortemente preditivas de fraturas subsequentes, especialmente fratura do quadril. Pacientes que têm um histórico de fraturas prévias, ele tem um risco muito maior de uma nova fratura comparado a um paciente que não teve nenhuma fratura antes, mesmo que tenha os mesmos níveis de densitometria ou os mesmos fatores de risco. O paciente com histórico de fratura prévia, ele tem praticamente 2 vezes mais chance de fratura do que o paciente que não teve. E 65% das novas fraturas acontecem nos 2 primeiros anos, o que é um indicativo para que o tratamento para evitar uma segunda fratura não seja muito retardado. E a segunda fratura nos pacientes não tratados frequentemente ocorre entre 6 e 8 meses após a primeira fratura. A terapêutica, a rotina terapêutica desses pacientes
é bastante conhecida, é medicação que tem eficiência comprovada em diminuir o risco de fraturas, são as chamadas drogas ativas, os antirreabsortivos, os anabólicos, suplementação de cálcio e vitamina D, prevenção de quedas e atividade física e suporte nutricional. Agora, mais do que nunca, é momento de ficar livre de fraturas. Qualquer momento para ter fratura é um momento ruim, mas essa época especialmente é o pior cenário possível, ter uma fratura, especialmente uma fratura cirúrgica, porque os hospitais estão lotados, as pessoas estão remanejadas, existe o risco muito grande de contágio dentro do hospital. Então, fora todos os motivos para não ter uma fratura, esse momento seguramente é o pior momento possível. E visando evitar fraturas, especialmente nesse momento, nós fizemos aqui uma coletânea das recomendações da International Osteoporosis Foundation, da Royal Osteoporosis Society e da National Osteoporosis Foundation dos Estados Unidos. É importante que o paciente se mantenha em contato com familiares e amigos. Isolamento físico não deve ser isolamento social. A família é fundamental nesse processo todo, dando suporte, apoio e carinho para o paciente, para o idoso, e os amigos também. E é importante que o paciente idoso com osteoporose não hesite em pedir ajuda se for necessário. Evitar quedas é absolutamente fundamental, é vital. Então, mais do que nunca, é importante verificar que o ambiente doméstico do idoso esteja livre de obstáculos. Tapete solto, tapete escorregadio, fio de telefone cruzando o caminho, skate que o neto esqueceu no meio da sala. É muito importante que o ambiente doméstico esteja livre de obstáculos, porque vocês sabem, boa parte das quedas acontecem dentro de casa. Atividade física é muito importante, mesmo que nesse momento o paciente não esteja com seu fisioterapeuta ou com seu educador físico. É importante que ele faça pelo menos um exercício por dia, por mais simples que seja. Fazer um exercício por dia é muito melhor do que não fazer nada. E, evidentemente, se puder fazer mais do que um exercício, melhor ainda. A suplementação de cálcio e vitamina D deve permanecer inalterada. Ela deve permanecer a mesma que foi prescrita pelo médico. Então, agora, algumas perguntas que os pacientes costumam fazer e que as respostas vão ser baseadas nessas recomendações que a gente já citou. Então, uma pergunta muito comum é que o paciente pergunta que ele diz que está na época de fazer a densitometria, que é a última que ele fez tem um ano e 2 meses, se ele tem que fazer. E a resposta é que a densitometria pode perfeitamente esperar esse período de isolamento terminar, que não tem a menor urgência em se fazer nesse momento uma densitometria. Algum dos remédios que eu tomo para a osteoporose pode diminuir a minha imunidade? Isso é uma preocupação bem justificada nessa época de Covid-19, que toda imunidade é bem-vinda. E a resposta é que nenhuma medicação para a osteoporose diminui a imunidade do paciente. Eu tomo alendronato uma vez por semana. Devo continuar? Sim, deve continuar. Não há motivo para suspender a medicação. Eu tomo risendronato uma vez por mês. Eu devo continuar? Deve continuar também. Antes do coronavírus, o médico me receitou uma aplicação venosa de ácido zoledrônico. Eu devo fazer essa aplicação? E a resposta é, se essa for a primeira aplicação, é melhor adiar.
Não porque o ácido zoledrônico, que é uma infusão anual, vai interferir em Covid-19, mas é porque 15% dos pacientes que fazem pela primeira vez o ácido zoledrônico apresentam um quadro de sintomas de gripe nos 3 primeiros dias de aplicação. Não é uma gripe de verdade, mas o sintoma é igualzinho, às vezes até maior. Dores no corpo, coriza, às vezes uma ponta de febre. E essa não é uma época boa para o sujeito ter sintomas de gripe, né? Porque vai gerar uma insegurança, uma ansiedade muito grande, se isso é por causa do ácido zoledrônico ou se está começando um Covid aí. Então, esse é o tipo de situação que, nesse momento, não é conveniente passar por ela. Mas pacientes que já estavam fazendo um tratamento com ácido zoledrônico e que essa época é a época de fazer a aplicação anual, e aqui o paciente diz que ele já fez 2 aplicações e se ele precisa fazer. E a resposta é que esse tipo de medicação, o ácido zoledrônico, assim como outros bisphosphonatos, é uma medicação que faz depósito no osso, ou seja, ele continua agindo. E, na verdade, não tem nenhum problema adiar por 3 meses, 2 ou 3 meses. Então, é melhor adiar essa aplicação, que não vai prejudicar a terapia de forma nenhuma, e fazer essa aplicação quando o isolamento acabar. Uma outra pergunta frequente está na época da aplicação semestral do denosumab. Eu já fiz 2 aplicações e eu me lembro que o senhor disse que eu não podia atrasar essa medicação. Eu devo fazer a medicação e essa preocupação se justifica porque estudos mostram que a interrupção do denosumab leva à perda de massa óssea, ou seja, aquela massa óssea que foi conquistada foi adicionada com o denosumab e no momento que você interrompe, num prazo muito curto, essa massa óssea se perde e o mais grave é que muitas vezes estão descritos casos de fraturas vertebrais múltiplas na interrupção do denosumab. Na verdade, o paciente tem razão, não é conveniente atrasar a aplicação do denosumab. Na verdade, pode atrasar até 4 semanas, mas é melhor que não passe dessas 4 semanas. E aí entra uma outra dúvida, e se essas 4 semanas ainda tiver um período de isolamento? Como é que eu vou fazer? E aí tem algumas alternativas, uma delas é o drive-thru, igual fizeram vacinação de H1N1 aqui no Rio de Janeiro, com as pessoas dentro do carro. Eu mesmo já fiz umas aplicações de Prolia com pacientes dentro do carro. Uma outra alternativa é que essa aplicação seja feita por alguém fora de casa. Por que isso? Porque, eventualmente, essa pessoa que for aplicar, que é uma pessoa que, de uma forma ou de outra, mantém contato com muita gente, se ela, porventura, estiver contaminada, ela não passa essa contaminação para dentro de casa. E, em última alternativa, fazer dentro de casa mesmo, com home care, ou alguém conhecido. E uma outra pergunta também muito frequente, se essa questão do isolamento, se o Covid vai prejudicar o meu acompanhamento na FLS. Bom, vamos explicar o que é FLS. Todos sabem que a incidência de fraturas é muito grande, especialmente a fratura do quadril, que é uma fratura que gera altas taxas de mortalidade, de morbidade, de sequela, de custos de tratamento. E é um desejo eterno da turma que lida com a osteoporose que esse número possa diminuir, que a incidência possa diminuir das fraturas de quadril. Então, para a gente começar a pensar em diminuir a incidência de fratura de quadril, a gente tem que saber de onde vem a fratura de quadril. E dividiram 5 grupos de pacientes.
que tiveram fratura de quadril, pacientes com novas fraturas, pacientes com fraturas prévias, pacientes com alto risco, risco intermediário e baixo risco de fraturas. Esses três últimos grupos são pacientes que ainda não tiveram fraturas. E o que se descobriu foi que em 50% dos casos de pacientes com fratura de quadril, esse paciente já tinha tido uma fratura prévia. Ou seja, como se a natureza avisasse, depois de uma fratura de vértebra, uma fratura de punho, ou de uma fratura de ombro, que podia vir uma fratura de quadril pela frente. Então, essa história de doença silenciosa, em 50% dos casos, ela não é nada silenciosa. E nos outros 50%, a primeira fratura por fragilidade foi a fratura de quadril. Bom, e a partir desse tipo de revelação, de descoberta, passou-se a ter um enfoque maior no que a gente chama de prevenção secundária de fraturas, ou seja, tratar o paciente que já teve uma fratura por fragilidade para que ele não tenha uma segunda ou uma terceira fratura. Foram publicados 2 estudos grandes, importantes, sobre prevenção secundária de fratura, à esquerda em 2012 pela Associação Americana e à direita em 2013 pela International Osteoporosis Foundation. E esses 2 trabalhos são unânimes em afirmar que a melhor ferramenta para diminuir globalmente o número de fraturas, especialmente as do quadril, é o FLS. Então, o que é o FLS? FLS é uma sigla que significa Fracture Liaison Service. A tradução literal disso para o português é serviço de ligação de fraturas. Mas a melhor tradução que eu vi foi dos espanhóis, que chamam isso de serviço de coordenação de fraturas. Basicamente, são estruturas próprias para dar um atendimento especializado em pacientes depois que eles tiveram uma fratura por trauma mínimo. E o FLS é um ambiente favorável para isso no momento que ele tem densitometria óssea, exames de laboratório, medicação, prevenção de quedas, educação não só do paciente, como seus familiares, orientação nutricional, tudo isso. E, historicamente, o FLS conseguiu promover uma redução nas fraturas subsequentes de uma ordem que variou de 50% a 70%. Ou seja, se você consegue reduzir 50% de onde vieram 50% das fraturas, você consegue promover uma redução de 25% das fraturas, que seria um número absolutamente fantástico. A International Osteoporosis Foundation, em 2013, lançou a campanha Capture the Fracture, que tem como objetivos, além de disseminar a mensagem da prevenção secundária de fratura, de também estimular a criação de FLS no mundo afora. E essas FLS elas são credenciadas pelo Capture the Fracture, porque elas seguem determinados protocolos, determinados preceitos, que são as boas práticas, o painel de boas práticas do Capture the Fracture. Vocês vejam, existe atualmente aproximadamente 350 FLS credenciados pelo Capture the Fracture. O Brasil tem 30 FLS no mapa do Capture the Fracture, sendo que 2 de nível ouro, uma do Dr. Luiz Fernando, em Porto Velho, Rondônia, e a outra que eu sou coordenador no Rio de Janeiro. Bom, e voltando à pergunta da nossa paciente, se essa época de isolamento, se o Covid-19 vai prejudicar o acompanhamento dela na FLS, e quase a totalidade dos pacientes da FLS são idosos, que é o grupo de maior risco, é aquele grupo que a gente quer mesmo que fique em casa,
Então, a presença física do paciente no FLS muitas vezes pode significar um risco que deve ser evitado a todo. A maior parte dos casos você pode gerenciar por ferramentas de comunicação, como telefone, e-mail, SMS, aplicativos de mensagens e agora até telemedicina. E o paciente vai usar as mesmas ferramentas, os mesmos instrumentos que ele usa para se comunicar com a família e com os amigos. Ou seja, é importante que a FLS, nesse período, ela se mostre disponível para o paciente entrar em contato se houver necessidade. Então, a resposta para a paciente é que não vai prejudicar o acompanhamento dela, quer dizer, o tratamento dela continua valendo, continua sendo eficaz. E, como eu falei, a gente deixa disponível o paciente ficar à vontade para entrar em contato se tiver qualquer dúvida, qualquer interesse. Doutor, meu filho Jonas mexe muito bem com celular, computadores, sabe? Ele é engenheiro. Se precisar, ele pode entrar em contato com o doutor? Bom, mãe é mãe, né? Ela não podia deixar a oportunidade de enaltecer o filho. Claro que o Jonas pode ficar à vontade para entrar em contato. Bom, com Covid ou sem Covid, o importante é que se evite a primeira fratura. E que, caso não se consiga, que não aconteça essa segunda fratura. E muito obrigado pela atenção de vocês. Estamos disponíveis para qualquer pergunta. Muito obrigado.